Uniclac. Olá, você, aluno do LAC Concursos, seja muito bem-vindo. Eu sou o professor Stanley Costa, professor de Direito Civil e Processo Civil aqui da casa, e hoje nós vamos dar sequência aos nossos blocos de revisão sobre noções gerais de direito civil, tema muito recorrente em provas de concurso público de tribunais. Na verdade, um apanhado aí daquilo que é mais cobrado nesse tipo de concurso público. Já falamos sobre pessoa natural, sobre pessoa jurídica, sobre domicílio. Agora entramos na reta final, em que nós vamos falar sobre o tema mais difícil da parte geral do Código Civil, que é o dos fatos jurídicos. O estudo sobre os fatos jurídicos, tema que está na parte geral do Código Civil, tema que está no seu edital e tema que vai derrubar muita gente, tenha certeza. É a parte mais técnica, é a parte mais complexa da parte geral do Código Civil. Então, aqui dentro dos nossos estudos sobre noções gerais, com certeza é o tema, é o ponto mais técnico, o ponto mais preciso, aquele que o legislador ele consegue aprontar, A banca, melhor dizendo, o elaborador das provas consegue aprontar com certeza, fazer aqui pegadinhas magníficas para derrubar muito dos alunos. Mas vocês não vão cair nessas pegadinhas, porque agora a gente passa nesse bloco e no próximo bloco a destacar os pontos mais importantes, aquilo que você precisa saber, aquilo que você precisa decorar sobre fato jurídico. A começar sobre o que é fato jurídico. O que é um fato jurídico, professor? Fato jurídico, grave, é todo acontecimento relevante para o direito. Considera-se fato jurídico todo acontecimento relevante para o direito, sendo que consideraremos relevante o acontecimento capaz de criar um direito, de modificar um direito, de transmitir, conservar ou extinguir um direito, um dever ou uma relação jurídica. Todo acontecimento no mundo capaz de criar, modificar, conservar, extinguir direitos, obrigações, relações jurídicas será considerado um fato jurídico. Um acontecimento qualquer ali que não tenha aptidão para nenhum desses efeitos não será considerado fato jurídico, mas mero fato material, fato ajurídico. Hoje eu estou aqui gravando e lá fora está chovendo. Isso é um acontecimento, Está chovendo. Nós precisávamos de chuva, estava uma secura terrível. Está chovendo. Só que essa chuva não criou nenhum direito, não modificou, não extinguiu. Então não é um fato jurídico. É um acontecimento material, ajurídico. Agora, se o acontecimento criar um direito, modificar, extinguir, conservar, aí sim. Aí vem para esta seara, que é a seara dos fatos jurídicos. Fatos jurídicos que podem ser classificados em diversas espécies e nós vamos identificar isso agora. Primeiro, o fato jurídico, aqui, todo acontecimento relevante para o direito, porque é capaz de criar, modificar, conservar, transmitir, extinguir direitos. Ele pode ser um fato natural ou um fato humano. A depender desse acontecimento ter decorrido de uma conduta, de uma atuação da vontade humana ou não. Se esse acontecimento relevante para o direito decorre de uma conduta humana,
Então ele será considerado um fato humano, chamado também de ato jurídico. Agora, se esse acontecimento não decorreu diretamente da vontade humana, então ele é um fato natural. Cuidado, pois o fato natural, ele é também chamado de fato em sentido estrito. Fato jurídico stricto sensu. Note, fato jurídico em sentido amplo, fato jurídico lato sensu, todo acontecimento relevante para o direito, porque capaz de criar, modificar, conservar, extinguir direitos. Fato natural, fato jurídico em sentido estrito. Fato jurídico em sentido estrito. Acontecimento relevante para o direito, mas que não decorreu diretamente da vontade humana. Esse fato jurídico em sentido estrito, ele pode ser ordinário ou extraordinário, a depender se é um acontecimento comum, corriqueiro ou não. Se for um acontecimento relevante para o direito, comum, corriqueiro, nós vamos chamar de fato natural ordinário. É o caso do nascimento, da maioridade e da morte. O nascimento é um acontecimento? Sim. Podemos considerá-lo fato jurídico? Sem dúvidas. Por quê? Porque o Código Civil, artigo 2º, diz que o nascimento dá início à personalidade. A personalidade começa no nascimento com vida. A maioridade é um fato jurídico? Sem dúvidas, porque ela determina a aquisição da plena capacidade. A morte é um ato, ou melhor, é um fato jurídico natural, ordinário? Com certeza. Ela põe fim à personalidade, abre a sucessão. Agora, se esse acontecimento ele é um pouco mais incomum, né? É um terremoto, é um tsunami, é uma avulsão que extinguiu propriedade, que matou pessoas, opa, fato natural extraordinário. Decorreu da vontade humana, fato humano. Esse fato humano pode ser um ato jurídico lícito, se estiver de conformidade com o direito, ou ilícito. Se ele for um ato lícito, pode ser um ato meramente lícito ou um negócio jurídico. O ato jurídico meramente lícito, também chamado de ato jurídico em sentido estrito. Portanto, cuidado. Fato. Jurídico em sentido amplo. Todo acontecimento relevante para o direito, porque cria, modifica, conserva, extingue direitos e deveres. Fato jurídico em sentido estrito. É o acontecimento natural. Ato jurídico em sentido amplo. Todo acontecimento que decorre da atuação humana e que tenha relevância para o direito. Ato jurídico em sentido estrito. Espécie de ato lícito. Ato jurídico em sentido estrito. O ato jurídico em sentido estrito é aquele acontecimento que decorre da vontade humana, mas os efeitos, notem, decorre da vontade humana, mas os efeitos são ex lege. São ex lege. Os efeitos, eles estão previstos na lei. O indivíduo manifesta a sua vontade, mas ele não escolhe os efeitos. A lei é que me diz quais serão as consequências desse ato jurídico. Por exemplo, reconhecimento voluntário de paternidade. Eu voluntariamente reconheço aquela criança como minha filha. Este é um acontecimento relevante para o direito? Sem dúvida. Cria direitos e obrigações, estabelece a relação jurídica de parentalidade e todas as consequências dela decorrentes. Portanto, é um fato jurídico que decorreu da vontade humana. Então, fato humano, ato jurídico. Lícito? Sem dúvida. Ato meramente lícito, ou seja, ato em sentido estrito, ou um negócio jurídico? Simples. Posso eu reconhecer aquela criança como minha filha?
E dizer que eu só vou pagar a pensão a partir do 5º ano de idade. E dizer que, muito embora seja minha filha, ela não é minha herdeira. Posso fazer isso? Não posso. Observe que os efeitos da parentalidade estão previstos na lei. Portanto, eu posso voluntariamente dizer que sou o pai daquela criança, mas não tenho liberdade para deliberar as consequências dessa minha manifestação de vontade. Elas estão previstas na lei. Ex lege. Perceberam? Agora, nos negócios jurídicos, eu manifesto a vontade com autonomia. Nos negócios jurídicos, eu manifesto a vontade e escolho os efeitos dela decorrentes. Por isso, afirmamos que os efeitos do negócio jurídico, eles são ex voluntate. Eles são ex voluntate. Eu manifesto a minha vontade e delibero os efeitos. Como faço num contrato. Como faço ao celebrar um contrato, em que estou vendendo o meu carro para você e a gente identifica ali qual é o carro que eu estou vendendo, qual é o valor, o que vai com ele, se algum acessório não está incluído, qual será o preço pago, qual é a forma de pagamento, o dia de entrega. Ou seja, a gente manifesta a vontade com liberdade. Negócio jurídico. Esse negócio jurídico é com certeza o ponto principal do seu edital. Ao aparecer lá fato jurídico, o estudo sobre os negócios jurídicos, com certeza é o ponto de maior relevância, é a grande estrela. É a grande estrela dessa parte da nossa matéria. Se você observar a partir do artigo 104 do Código Civil, o legislador praticamente só fala sobre negócio jurídico. Essa parte introdutória é muito importante porque cai em prova. Cai em prova. E é uma parte conceitual, técnica. Mas a grande estrela, com certeza, é o negócio jurídico. E aí, nesse contexto, você precisa compreender que todo negócio jurídico deve ser analisado a partir de 3 planos, 3 perspectivas. Tá? É o que nós chamamos de escada pontiana, ou teoria dos planos do negócio jurídico, reconhecida aí como escada pontiana porque foi criada por um doutrinador chamado Pontes de Miranda. O doutrinador, ele dizia que todo negócio jurídico deve ser analisado a partir de 3 planos, 3 perspectivas. E isso a gente leva até hoje. Tema de extrema relevância. Quais são esses planos? Plano da existência, validade e eficácia. Todo negócio jurídico, eu dizia, deve ser analisado a partir de 3 planos. Escada pontiana, porque esses planos são progressivos. Primeiro, o plano da existência. Depois, o plano da validade e, por fim, o plano da eficácia. Em cada um desses planos, vamos encontrar alguns requisitos, alguns elementos, pressupostos. Quais são os pressupostos de existência? Ou seja, quais são os elementos mínimos para que um negócio jurídico exista? Não estou preocupado com a sua validade, não ainda, mas tão somente com a sua existência. O que o negócio jurídico precisa para existir? Quais são os seus elementos mínimos? Quais são os seus pressupostos essenciais? 4. Vontade. É o primeiro deles. Vontade. Segundo, objeto. Objeto. Terceiro, agente. E quarto, forma. Vontade, objeto, agente, forma.
São os 4 elementos de existência, são os 4 pressupostos de existência. Elementos mínimos para que o negócio jurídico exista. Exista. Vontade, objeto, agente, forma. Notem que nós não estamos preocupados com a classificação, ou melhor, com a qualificação desses elementos. Por ora não me interessa se essa vontade ela está ou não viciada. Se o objeto é lícito, se o agente é ou não capaz, ou se a forma está prescrita em lei. Não. Substantivos vazios. Substantivos vazios. Voa-se. Vontade, objeto, agente e forma. Para que o negócio jurídico exista. Agora, para ele ser válido, a vontade da existência precisará ser livre. Livre de vícios. Para existir, eu preciso de vontade. Para que o negócio seja válido, essa vontade tem que ser livre. Para existir, eu preciso de um objeto. Para ser válido o negócio, o objeto da existência precisa ser lícito. Precisa ainda ser possível. Precisa também ser determinado. Ou determinável. O agente da existência precisa ser capaz. E a forma prescrita ou não defesa em lei. Ou não defesa em lei. Então veja, para existir, vontade, objeto, agente, forma. Para ser válido o negócio jurídico, a vontade da existência tem que ser livre, o objeto da existência lícito, possível, determinado ou determinável, o agente capaz, a forma prescrita ou não defesa em lei. Ponto. Plano de existência, plano de eficácia. Ótimo. Regra geral, se o negócio subiu o primeiro degrau, ele existe. Subiu o segundo degrau, é válido. Ele vai produzir seus efeitos. Regra geral. Regra geral, porque nem sempre um negócio jurídico existente e válido produz efeitos. Digo nem sempre porque no terceiro degrau, teremos alguns elementos chamados de elementos acidentais. Elementos acidentais. E esses elementos acidentais são 3. Condição, termo e encargo. Por que elementos acidentais, professor? Porque não é sempre que eles estão presentes. Esses aqui necessariamente terão de estar presentes. Vontade, objeto, agente, forma, para existir e para ser válido, pelo menos, a vontade tem que ser livre, o objeto lícito, possível, determinado ou determinável, o agente capaz e a forma prescrita ou não defesa em lei. Portanto, daqui para trás são elementos essenciais de existência ou validade. Esses, agora, são acidentais porque nem sempre eles estarão presentes. É plenamente possível que tenhamos negócios jurídicos existentes, válidos e que produzam efeitos de imediato. Mas é possível que ocorra um acidente que impeça a produção imediata dos efeitos ou que faça essa produção cessar. E esses acidentes podem ser uma condição, um termo ou um encargo. E é sobre eles que eu quero aqui falar
para concluir mais esse bloco. Então, todo negócio jurídico deve ser analisado a partir de 3 planos: vontade, objeto, agente, forma. No plano de existência, 4 elementos: VOF, vontade, objeto, agente, forma. No plano da validade, o agente precisa ser capaz, o objeto lícito, possível, determinado ou determinável, a forma prescrita ou não defesa em lei, a vontade livre e desimpedida. No plano da eficácia, temos 3 elementos acidentais: condição, termo e encargo. Qual é a diferença entre eles? Professor, como que eu vou identificar se num caso concreto, um contrato, por exemplo, ele tem ou não um elemento acidental? Apareceu lá na minha prova, no enunciado, a descrição de um contrato. E tudo parece ok. Os elementos de existência estão presentes, a vontade é livre, o sujeito não foi coagido, não houve dolo, é livre a vontade. O objeto é lícito, possível, determinado, determinável, o agente era capaz, a forma está prescrita em lei, está tudo certo. Como que eu sei se tem um elemento acidental ou não? E qual é o elemento, se ele estiver presente? Vamos lá. Identificar, então, o que é uma condição, o que é um termo, o que é um encargo. Começando pela condição. Condição grave. Condição é evento futuro incerto. Consideraremos condição um evento futuro e incerto que impeça a produção dos efeitos do negócio de imediato ou que façam eles cessarem. Um evento futuro incerto, condição. Condição, evento futuro incerto. A produção dos efeitos desse negócio está subordinada à ocorrência de um evento futuro e que pode ou não acontecer, incerto. Exemplo: se o Brasil for campeão da Copa do Mundo, com mais R$1, você ganha uma televisão de 50 polegadas. Lembra? Promoção Emoção em Dobro, da Casas Bahia. Compre uma televisão de 55 polegadas e se o Brasil for campeão da Copa do Mundo, com mais R$1 você ganha uma de 50 polegadas. Pode ou não acontecer. Poderia, né, ou não acontecer. Não aconteceu. Ninguém ganhou a segunda televisão. Se acontecesse, teriam direito à segunda televisão. Observe, uma condição. Evento futuro incerto. Professor, e o termo? O termo também é um evento futuro, mas é um evento futuro certo. Condição, evento futuro incerto. Termo, evento futuro certo. Por exemplo, uma data. Normalmente é uma data. Normalmente é uma data. Nós celebramos um contrato hoje. Mas determinamos que ele só produzirá efeitos a partir do dia 25 de maio. Já existe e já é válido. Os efeitos estão subordinados ao implemento de um termo, que vai acontecer. Vai acontecer. Um evento futuro certo. Termo. A condição, ela pode ser suspensiva ou resolutiva. Condição, evento futuro incerto. Pode ser suspensiva ou resolutiva. Quando marcar o início dos efeitos, suspensiva. Quando marcar o fim dos efeitos, resolutiva. O termo, que é evento futuro certo, também pode ser suspensivo ou resolutivo, mas nós não vamos usar essa expressão. Ele pode ser inicial ou final. O nosso negócio jurídico produzirá efeitos a partir do dia 25 de maio e cessará a produção dos efeitos no dia 25 de maio do ano seguinte. Um contrato de locação, por exemplo. Então ele tem termo inicial, termo final. O último elemento acidental é o encargo. O encargo, ele também é chamado de modo. Muito cuidado. O encargo, ele também é chamado de modo. E o encargo nada mais é do que um ônus
um ônus, uma espécie de dever que é imposto a uma pessoa para que ela faça jus, né, ao direito que lhe foi concedido, né, para que ele possa, então, pacificar o direito que já adquiriu, para que ele não perca o direito que ele já adquiriu em razão do negócio jurídico celebrado. Então, o encargo é um ônus. Normalmente, ele estará presente onde? Em negócios gratuitos, por exemplo, a doação modal. Eu vou doar uma fazenda para você, desde que numa parte da fazenda você construa uma creche para atender as crianças carentes do bairro, possibilitando que suas mães trabalhem. Veja bem, é um dever que você precisa cumprir. Eu estou doando a fazenda. Negócio jurídico, um contrato de doação. Existe? É válido. Só que os efeitos desse contrato estão subordinados a um ônus que você precisa cumprir. Perfeito? Então, condição é evento futuro incerto, termo é evento futuro certo e o encargo é um ônus normalmente presente em negócio jurídico gratuito. Olha o que a lei nos diz aqui bem rapidamente. Considera-se condição a cláusula que, derivando exclusivamente da vontade das partes, subordina o efeito do negócio jurídico a evento futuro e incerto. Artigo 125, muito importante. Subordinando-se a eficácia do negócio jurídico à condição suspensiva, enquanto esta se não verificar, não se terá adquirido o direito. Aqui ele visa. Portanto, a condição impede a aquisição do direito. Grava essa frase. Impede a aquisição do direito. Por quê? Porque o artigo 131 vai nos dizer que o termo inicial, ele suspende o exercício, mas não a aquisição do direito. Então, eu tenho uma diferença conceitual, condição é evento futuro incerto, termo é evento futuro certo. E uma outra diferença, a condição suspensiva impede a aquisição do direito. O termo inicial não impede a aquisição do direito, mas apenas suspende o seu exercício. E o encargo, professor, artigo 136, o encargo não suspende a aquisição nem o exercício do direito. Ok? Isso você precisa gravar. Não dá para a gente aprofundar porque são 30 minutos apenas, mas você precisa gravar. Condição, elementos acidentais do negócio. Condição, termo, encargo. Condição é evento futuro incerto. Termo é evento futuro certo. O encargo ou modo é um ônus. A condição pode ser suspensiva ou resolutiva. O termo, inicial ou final. Encargo, a gente não vai falar sobre isso. A condição suspensiva impede a aquisição do direito. Não se terá direito adquirido enquanto a condição não for implementada. O termo não impede a aquisição do direito, mas ele suspende o exercício. E o encargo não impede nem a aquisição, nem o exercício do direito. Vejamos aqui algumas questões sobre o tema. Prova da CESP, acerca de ato e negócio jurídico e de obrigações e contratos, julgue o item que se segue. O ato jurídico em sentido estrito. O que é isso, professor? Decorre da vontade humana e feitos na lei. O ato jurídico em sentido estrito, meramente ilícito, tem consectários previstos em lei e afasta, em regra, a autonomia de vontade. Correto? Manifesto a vontade, efeitos decorrem da lei. Não constitui condição, não é condição. A cláusula que subordina os efeitos de um negócio jurídico à aquisição da maioridade da outra parte. Correto? Quando que o guri vai completar 18 anos? Dia 25 de novembro, professor. 25 de novembro de 2020. É um termo ou uma condição? Um termo. É um evento futuro certo. Então a alternativa está correta. Não constitui condição. De fato, não é condição, é termo. A cláusula que subordina os efeitos de um negócio à aquisição da maioridade da outra parte. Outra, a cláusula que deriva da vontade das partes,
e subordina o negócio jurídico a evento futuro e certo, é denominada condição. Errada. Evento futuro certo é termo. Condição é evento futuro incerto. Ainda que o negócio jurídico seja celebrado com termo inicial, este não suspende a aquisição do direito. Perfeito. O termo inicial não suspende a aquisição do direito, ele suspende apenas o exercício. E, por fim, sem que haja manifestação de vontade por parte dos contratantes, o negócio jurídico contratual é considerado existente, mas perde a sua vontade. Errado. Por quê? Sem que haja manifestação de vontade. O negócio existe? Não. Plano da existência. Vontade, objeto, agente, forma. Se não tem vontade, ele não existe. Vontade, objeto, agente, forma. Se não tem vontade, ele não existe. Então, a alternativa está errada e a gente conclui aqui mais um bloco sobre noções gerais de direito civil. Grande abraço! Clique like.